Uma vez ele cantou e simplesmente se desligou. E depois ele voltou a si, e aí olhou para todo mundo e disse: cantem Hare Krishna. A canção também descreve os passatempos de Krishna, descreve Krishna em Vrindavana, nas florestas de Vrindavana, em seus passatempos infanto-juvenis. A pedido ou ordem de Giriraj, nós vamos ler o Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, volume 1, capítulo 1. Srila Rupa Goswami encontra-se mais uma vez com o Senhor. O Sri Chaitanya Charitamrita, em termos de literatura, é a lição final, a palavra final. E o Chaitanya Charitamrita, para nós, é literatura de pós-doutorado, dentro dos graus acadêmicos da nossa filosofia. Bhakti Shastri corresponde a Bhagavad Gita, Sri Ishopanishad, Upadeshamrita e o Néctar da Devoção, que seria o Bhakti Rasamrita Sindhu, mas Prabhupada não teve tempo de traduzir o Bhakti Rasamrita Sindhu, então ele fez o Néctar da Devoção como um resumo. Assim ele fez com vários livros. Quando ele viu que o Bhagavatam estava difícil de chegar até o 12º canto, ele fez logo o 10º canto na forma dos livros de Krishna. Em termos do Chaitanya Charitamrita, ele fez os ensinamentos do Senhor Chaitanya, que cobre todo o conteúdo do Chaitanya Charitamrita, mas ele teve tempo de terminar. O Bhagavatam, ele voltou, traduziu até o 13º capítulo do 10º canto, e depois ele partiu nessa época. Ele partiu enquanto traduzia o 13º capítulo do 10º canto do Srimad Bhagavatam. E o Bhakti Rasamrita Sindhu, ele não voltou, então ele ficou com o livro Néctar da Devoção. Então, esses 4 livros correspondem ao título de graduação acadêmica, que é o mínimo que uma pessoa deve conhecer com um certo grau de profundidade e estudar de maneira sistemática. O Bhakti Vaibhava é um nível já de mestrado, e ele estuda o Srimad Bhagavatam, que são 12 cantos. Ele estuda o Srimad Bhagavatam do canto 1 até o canto 6. Depois, Bhaktivedanta, que é o título que Prabhupada ganhou dos irmãos espirituais dele, né? Esse nome que ele tem, Bhaktivedanta Swami, é um título, é o título de doutor dentro da nossa filosofia. Então, o título Bhaktivedanta, ele disse: eu quero que todos os meus seguidores, discípulos e seguidores, façam parte da família Bhaktivedanta, que tenham o título Bhaktivedanta. Então, para chegar ao Bhaktivedanta, que corresponde aos últimos cantos do Bhagavatam, do 7º ao 12º, a gente tem que fazer graduação, o Bhakti Vaibhava, então o Bhaktivedanta, para poder chegar a ter o título da família de Prabhupada. E por fim, vem o Bhakti Sarvabhauma, que é o Chaitanya Charitamrita, que é pós-doutorado. Claro que Prabhupada tinha pós-doutorado, senão ele não teria comentado o Chaitanya Charitamrita da maneira que comentou, né? Mas os irmãos espirituais dele se encantavam com a compreensão dele a respeito do Srimad Bhagavatam. E, na verdade, embora o Chaitanya Charitamrita seja a palavra final, o Bhagavatam traz toda a filosofia como ela é apresentada de maneira clássica, em sânscrito.
o Chaitanya Charitamrita não é apresentado em sânscrito, mas em bengali. Então, assim, Prabhupada apresentou esses livros, traduziu esses livros do sânscrito e depois traduziu do bengali. Esse é o nosso Prabhupada. Então, aqui no capítulo 1 tem um resumo, eu vou ler o resumo também para a gente se preparar um pouco para o que vem adiante. O capítulo é muito grande, como é tradição do Chaitanya Charitamrita. Todos os capítulos do Chaitanya Charitamrita são muito grandes. E imagine, mais de 200 versos. 223 versos. O Bhagavad Gita tem capítulos com 20 versos. Aqui tem 223 versos. O Bhagavatam tem sempre por volta de 50, vai até 60, mas a média é 50, são 50 versos por capítulo. São apenas curiosidades acadêmicas, digamos assim, em termos da nossa literatura. Nada muito profundo, mas que nos dá um pouco de conhecimento, de curiosidade, assim, para a gente lidar com esses livros. Então, o Chaitanya Charitamrita, no seu capítulo 1 do Antya-lila, que o Chaitanya Charitamrita é dividido em 3 partes. A Adi-lila corresponde à fase de Chaitanya de criança até 24 anos de idade. Depois o Madhya-lila vai trabalhar com Chaitanya como sannyasi, que ele tomou sannyasi aos 24 anos. Então vai tratar, no Madhya-lila, vai tratar dessa fase, ele já viajando, pregando e também localizado em Jagannath Puri. E também, a partir dessa idade, já os últimos passatempos dele correspondem ao Antya-lila, que aqui nós estamos começando com esse capítulo 1. E o título do capítulo, como eu já disse hoje, mas para lembrar, Srila Rupa Goswami encontra-se mais uma vez com o Senhor. Rupa Goswami é o nosso mestre, foi ele que nos auxiliou em termos de comportamento Vaishnava e toda a filosofia Vaishnava também. Ele é o grande mestre entre os 6 Goswamis de Vrindavana. E Rupa Goswami é um renunciado típico, padrão da cultura védica, porque ele estava inserido na sociedade e ele deixou o seu trabalho na sociedade, deixou tudo, já na sua fase madura, para poder pregar a consciência de Krishna. E ele se encontra com o Sr. Chaitanya, e o Sr. Chaitanya o instrui pessoalmente. E ele, então, obtém informações muito nobres a respeito do movimento de Sankirtan. E ele fica como um grande mestre, e por isso nós somos chamados também de Rupanugas. Além de Prabhupada-nuga, somos chamados de Rupanuga. Anuga significa seguidor, fiel, devoto, né? Devoto de Rupa. Então, devoto de Rupa Goswami. Então, o resumo desse capítulo é o seguinte. Em seu Amrita Pravarabhasya, Srila Bhaktivinoda Thakura dá o seguinte resumo do primeiro capítulo. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu partiu de Vrindavana rumo a Jagannath Puri, todos os seus devotos de outras partes da Índia, ao receberem a auspiciosa notícia, dirigiram-se a Purushottama Kshetra, ou Jagannatha Puri. Shivananda Sena levou um cão consigo e chegou a pagar os impostos que dele cobraram para que o cão pudesse cruzar o rio. Entretanto, certa noite, o cão não conseguiu nenhum alimento e por isso foi diretamente a Jagannatha Puri, no mesmo local onde estava Sri Chaitanya Mahaprabhu. No dia seguinte, quando Shivananda, juntamente com seu grupo, chegou a Jagannatha Puri, eis que ele viu o cão comendo um pouco de polpa de coco que Sri Chaitanya Mahaprabhu lhe dera.
Após este acontecimento, o cão libertou-se e, voltando ao lar, voltando ao Supremo. Neste ínterim, Shilarupa Goswami, tendo partido de Vrindavana, chegou a Bengala, embora impossibilitado de seguir os devotos bengalis, oportunamente chegou a Jagannatha Puri, onde foi hospedado por Haridas Thakur. Shilarupa Goswami compôs um verso importante, começando com as palavras Priya Soyam, com o qual Sri Chaitanya Mahaprabhu muito se encantou. Certo dia, quando Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Roy e Sarvabhauma Bhattacharya foram visitar Haridas Thakur, o Senhor observou o verso que Rupa Goswami compusera como introdução de seus livros Lalita Madhava e Vidagdha Madhava. Após examinar os manuscritos desses dois livros, Ramananda Roy gostou muito deles, dando-lhes sua aprovação. Após o período de Chaturmasya, todos os devotos que tinham vindo da Bengala regressaram a seus respectivos lares. Contudo, Shilarupa Goswami permaneceu em Jagannatha Puri mais algum tempo. Nós vamos ler aqui, tem dois temas básicos, né? A viagem de Shivananda Sena com o cachorro e a liberação do cachorro, e depois Rupa Goswami partindo de Vrindavana e chegando a Bengala, não ficando na Bengala e indo para Jagannatha Puri, onde então compôs um verso importante e os comentários para esse verso. E Ramananda Roy aprovou, imagine, né? Ramananda Roy era bacana, né? Para se servir como revisor de um verso de Rupa Goswami, sabemos como ele é importante, né? Mas nós não vamos ler essa parte, nós vamos ler só a primeira parte. São 223 versos, né? Com significados de Prabhupada e tal, não vamos por aí. Mas essa parte do cachorro é importante. Nós temos aqui um animal de estimação também, o tutu. E é bom saber a importância dos animais. O cachorro que estava seguindo o Shivananda Sena era um grihasta, era o patriarca da família Sena. Hoje patriarca está meio fora de moda se falar, mas é no bom sentido que ele era o patriarca. Muitos filhos e todos famosos, os Sena, né? Então ele, Shivananda Sena, viajava e encontrou um cachorro, o cachorro seguiu, ele fez amizade, se simpatizou com o cachorro, mas chegou a hora de cruzar o rio e o cachorro estava lá e o barqueiro disse, no meu barco o cachorro não entra. E Shivananda Sena tentou convencê-lo, mas ele disse, não, que cachorro? Cachorro para lá, show para lá. Então Shivananda Sena disse, eu pago a passagem. Aí o barqueiro aceitou. Aí o cachorro entrou e cruzou o rio. E lá procurou comida, mas não achou. Então é isso que nós vamos ver aqui agora com os detalhes e as explicações importantíssimas. Os cachorros vira-latas, há algum tempo no Brasil, mas agora, mais na Índia, ainda hoje em dia, os cachorros não têm um bom acolhimento nas famílias. Eles são cães de rua mesmo. Eles servem para comer o excremento da rua como se fossem os porcos. Assim, eles são onívoros, não são carnívoros. Os cães não são carnívoros, são onívoros. Então eles são deixados livres e eles comem tudo que eles encontram pela frente. Mas também procriam de 6 em 6 meses, assim, muitos outros cães, né? Então cresce demais a coisa. Na Índia é até perigoso andar de noite, não é? É perigoso andar de noite, porque eles atacam, eles se juntam e atacam as pessoas que passam pela rua, porque eles são da rua. Então, eles são territorialistas, eles defendem a sua rua. Se passa alguém na rua, eles estão entrando, é como cão de guarda de uma casa está entrando na minha casa. Eles atacam mesmo, é bem perigoso. E atacam em bando, né? Você está sempre perdendo pau.
Qual é o coletivo de cachorro? Matilha. Matilha? Mas a matilha não é de lobo? Usa para cachorro também. Cadê o Google lá de casa? Matilha é o cachorrada, né? Uma cachorrada pra gente. Lobo é alcateia. Lobo é alcateia. Ah, é? Uau, meu Deus. Ainda bem que temos o Google aqui, né? Ok, Google. Tem que dar uma passagem de Ravanata Swami no Nepal, né? Ele quase foi morto, os cachorros no Nepal. Morderam ele? Não, saíram correndo atrás dele, cercaram ele, a matilha no Nepal, e ele começou a bater na porta da pessoa, e a pessoa não abria, os cachorros vindo. Aí, uns 45 do segundo tempo, o cara abriu, aí a cachorrada começou a bater na porta para matar ele no Nepal. Aí ele foi salvo. Foi de noite. Mas se eu não me engano, tem uma segunda vez que aconteceu lá. Que encurralaram ele mesmo, chegaram na frente e ficaram quietos, assim, e ele parece que cantou uma ramanta. Ele teve uma situação dessa. Mas teve uma dessas também que ele fugiu. Ele fugiu, começou a bater na porta da moça. Algum morador, aí o cara abriu e salvou ele. Prabhupada também tem uns passatempos com cachorro assim, na rua, e nos Estados Unidos. Mas vamos aqui ao verso 1, tá bem? No verso 1, como é também tradicional dessa literatura, o autor, Krishnadas Kaviraj, vai oferecer suas reverências. Ele diz: ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, por cuja misericórdia até um aleijado pode transpor uma montanha e um mudo pode recitar a literatura védica. Jayapataka Swami gosta muito desse verso. Geralmente ele canta esse verso, ele canta ou cantava esse verso antes de ler qualquer passatempo, qualquer literatura. Pangum langyate shailam mukama varkyat yet shrutim yat kripatam maham bande Krishna Chaitanya Ishvaram. Meu caminho é muito difícil, sou um cego e meus pés escorregam o tempo todo. Portanto, que os santos me ajudem, dando-me a bengala de sua misericórdia, para que eu me apoie. Krishnadas Kaviraj oferecendo reverências e então justificando a sua tarefa. Ele realmente ele tinha 90 anos quando ele escreveu o Chaitanya Charitamrita. Oro aos pés de lótus dos 6 Goswamis, Shri Rupa, Sanatana, Bhatta Raghunatha, Shri Jiva, Gopala Bhatta e Dasa Raghunatha, para que sejam aniquilados todos os obstáculos que eventualmente possam me impedir de escrever esta literatura, pois só assim o meu verdadeiro desejo será satisfeito. Significado: é certo que todo aquele que deseja beneficiar o mundo inteiro há de deparar com pessoas parecidas com suínos, que haverão de colocar muitos obstáculos. É de se esperar que isso aconteça. Mas se o devoto busca refúgio aos pés de lótus dos 6 Goswamis, é um fato que os misericordiosos Goswamis darão toda a proteção ao servo do Senhor. Não é de admirar que se coloquem obstáculos no caminho daqueles que estão propagando em todo o mundo o movimento para a consciência de Krishna. Não obstante, se nos aferrarmos aos pés de lótus dos 6 Goswamis e orarmos por sua misericórdia, todos os obstáculos esvair-se-ão e o transcendental desejo devocional de servir ao Senhor Supremo será satisfeito. Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Echaya Gurum Kurum Charana Vandana Yahoite Vijnanasa Abhishta Purana. Esse é o verso dessa oração. Os 2 versos. E aí vai.
Verso número 5. Glórias ao todo misericordioso, Radha e Madana Mohan. Sou inválido e mal intencionado. Mesmo assim, eles me orientam e os seus pés de lótus são tudo para mim. Num templo de joias em Vrindavana, debaixo de uma árvore dos desejos, Shri Shri Radha Govinda, servidos por seus associados mais íntimos, estão sentados em um trono resplandecente. Ofereço-lhes minhas humildes reverências. Esses versos na literatura védica, quando um devoto deseja escrever literatura transcendental, ele se abriga aos pés de lótus do seu mestre espiritual, pede ao mestre espiritual permissão para isso. E quando ele começa a escrever, a introdução é chamada de Mangalacharana. Então, assim, buscando o abrigo daquilo que é auspicioso, de tudo que é auspicioso. Então, ele oferece algumas orações. Aqui, Krishnadas Kaviraj faz isso em todos os capítulos praticamente. Em alguns ele se prolonga um pouco mais, como neste. Mas, em geral, todos os capítulos ele oferece reverências ao Panchatattva. Mas aqui ele se prolonga um pouco, inclusive falando sobre suas limitações, né? Meus pés já escorregam, eu estou cego, meus pés já escorregam, eu estou inválido. E ele diz até que é mal intencionado. Faz parte da humildade dele. Então, aqui ele está oferecendo suas reverências a Radha Govinda, como também as deidades predominantes de Vrindavana, pedindo que Radha Govinda aceite as reverências dele, para que ele possa se dedicar a produzir essa literatura transcendental. Sri Srila Gopinatha, que deu origem à doçura transcendental da dança da raça, posta-se na praia de Vanshivata, onde, com o som de sua célebre flauta, atrai a atenção das donzelas vaqueirinhas, que eles nos concedam as suas bênçãos. E ele fala na primeira pessoa do plural, embora seja ele sozinho que esteja escrevendo, ele faz isso como um recurso da literatura também, para criar empatia com os leitores. Todas as glórias ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias a Advaita Acharya, todas as glórias aos devotos do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esse é o clássico Mangalacharana que ele faz. Vamos cantar? Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, 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 Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, 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 Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, 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 Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. No Madhya Lila, descrevo sucintamente os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Agora tentarei descrever algo sobre seus passatempos finais, conhecidos como Antya Lila. Dentro do Madhya Lila, faço em códigos uma breve descrição do Antya Lila. Agora, devido à velhice, estou praticamente inválido e sei que a qualquer momento poderei morrer.
Por isso, já descrevi algumas passagens do Ante Lila. Significado de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Seguindo os passos de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, estou tentando traduzir os textos Bhagavata o mais rápido possível. Contudo, sabendo que sou um velho praticamente inválido devido ao reumatismo, já traduzi para o inglês como um estudo sumário a essência de todos os textos, o 10º canto do Srimad Bhagavatam. Iniciei o movimento para a consciência de Krishna com 70 anos de idade. Agora tenho 78 e assim minha morte é iminente. Estou tentando terminar a tradução do Srimad Bhagavatam o mais rápido possível. Mas, antes de terminá-la, dei a meus leitores o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, de modo que, se eu morrer antes de terminar toda a obra, eles podem usufruir deste livro, que é a essência do Srimad Bhagavatam. Sem comentários. Verso 12. De acordo com os códigos escritos anteriormente, descreverei em pormenores tudo o que não mencionei. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu partiu de Vrindavana, rumo a Jagannath Puri, Swarupa Damodara Goswami imediatamente enviou aos devotos na Bengala a notícia da chegada do Senhor. Ao ouvir essa notícia, Mãe Sati e todos os outros devotos de Navadvipa ficaram muito alegres e todos juntos partiram para Nilachala, Jagannatha Puri. Assim, todos os devotos de Kulina Grama e de Shrikanda, bem como Advaitacharya, foram juntos encontrar-se com Shivananda Sena. Shivananda Sena organizou a viagem, cuidou do conforto de todos e providenciou os alojamentos. Durante sua ida a Jagannatha Puri, Shivananda Sena permitiu que um cão o acompanhasse. Ele lhe dava alimentos e cuidava de sua subsistência. Certo dia, quando foi preciso atravessar um rio, um barqueiro de Orissa não permitiu que o cão entrasse no barco. Shivananda Sena, triste com o fato de que o cão teria de ficar para trás, pegou 10 panas de conchas para que o cão pudesse. Pagou, viu? Não pegou, não. Pagou. Pagou 10 panas de conchas para que o cão pudesse, juntamente com ele, atravessar o rio de barco. Significado de Prabhupada. Um pana são 8 cálices, ou conchinhas. Antigamente, mesmo há 50 ou 60 anos, não havia notas de dinheiro na Índia. Em geral, faziam-se moedas não de metais não preciosos, mas sim de ouro, prata e cobre. Em outras palavras, o instrumento de troca era realmente algo valioso. 4 porções de kadi totalizavam um ganda, e 20 gandas equivaliam a um pana. Também utilizava-se um kadi como um instrumento de troca. Portanto, Shivananda Sena pagou dashapana, ou 80 vezes 10 porções de kadi, pela travessia do cão. Naqueles dias, também subdividia-se um paisa, ou conchinhas, mas no momento atual, os preços das mercadorias subiram tanto que não há nada que se possa conseguir em troca de apenas um paisa. No entanto, naqueles dias, com uma paisa, podiam-se adquirir legumes suficientes para suprir uma família inteira. Mesmo há 30 anos, vez por outra, os legumes eram tão baratos que com uma paisa podia-se comprar o bastante para toda uma família consumir em um dia. A intimidade que Prabhupada cria com a gente, né, com os leitores, de assuntos, imagine, né? Isso aqui ele está seguindo Bhaktivinoda Thakur no seu Amrita Pravahabhasa, que é o livro que Prabhupada escreveu, que Bhaktivinoda Thakur escreveu em explicação e comentário
ao Chaitanya Charitamrita. Então, o Prabhupada está seguindo ele aqui com esses comentários. Quando ele fala, por exemplo, na estação de trem, nome tal, vocês já viram isso? No Chaitanya Charitamrita tem isso. Na estação de trem, tal, perto tem um prédio, não sei o que. Tudo isso que Prabhupada dizia vem dos apontamentos de Bhaktisiddhanta. Então, Prabhupada pesquisou em Bhaktivinoda Thakura e pesquisou em Bhaktisiddhanta. E escreve com detalhes, dá vontade de fazer um mapinha assim e ir lá de lugar em lugar. Purushottam Swami fez todo o percurso de Chaitanya Mahaprabhu na Índia. E isso é maravilhoso. Uma peregrinação genuína mesmo, passo a passo, visitou todos os lugares. Somaka Maharaj, que ele pegou o Chaitanya Charitamrita e foi seguindo o tour do sul da Índia que o Mahaprabhu fez, pelo sul da Índia, exatamente seguindo esse sistema de estação de trem e tal, fazendo isso. Pois é, né? Pois é. Mestre, tem momentos, não sei se eu não tenho acho que fala até a bitola, né? Fala bitola e tal, do trilho. Que detalhe, né? Acho que passou desapercebido para mim, mas agora quando aparecer eu vou lembrar. Trilho com a bitola e tal. É o geógrafo, né? Legal escrevendo a paisagem, né? Eu vi assim, porque como eu sou professora de geografia, é isso, né? Que você descreve os detalhes para a pessoa ter noção de onde está. E quando a gente escuta, o senhor falou algumas coisas aí, fiquei lembrando quando a gente chegou em Jagannatha Puri, né? Sim, porque vai lembrando dos lugares, né? Muito bom. Muito Tem bom. a capacidade de transportar a gente para lá. Nossa. Muito bom. Bhaktisiddhanta Maharaj era astrônomo. Né? Ele gostava de astronomia, estudava astronomia. Era astrônomo leigo, né? Não era graduado na universidade. E quem gosta de astronomia gosta de geografia, naturalmente. Né? Então, ao estudar os passatempos do Sr. Chaitanya, ele foi anotando os detalhes onde era, para poder criar um programa de peregrinação turística, né? Turismo religioso, turismo Vaishnava, Gaudiya Vaishnava. Certo dia, quando Shivananda foi detido por um guarda-barreira, seu servo esqueceu-se de dar arroz cozido ao cão. À noite, quando regressou e tomava sua refeição, Shivananda Sena perguntou ao servo se o cão alimentara-se. Ao saber que em sua ausência o cão não fora alimentado, ele ficou muito triste. Então, imediatamente designou 10 homens para procurar o cão. Quando os homens regressaram sem nada, Shivananda Sena ficou muito triste e jejuou aquela noite. De manhã, procuraram pelo cão, mas não o encontraram em parte alguma. Todos os Vaishnavas ficaram perplexos. Significado de Prabhupada. O apego de Shivananda Sena ao seu cão foi um grande benefício para aquele animal. Parece que o cão era um vira-lata. Como pôs-se a seguir naturalmente Shivananda Sena, enquanto ele e seu grupo iam a Jagannatha Puri, ele aceitou seu ingresso no grupo e cuidou dele da mesma maneira que cuidava dos outros devotos. Ao que parece, embora em certa ocasião não se permitisse que o cão subisse num barco, Shivananda Sena não deixou o cão para trás, mas pagou mais dinheiro só para induzir o barqueiro a deixar o cão atravessar o rio. Então, quando o servo esqueceu-se de alimentar o cão e o cão desapareceu, Shivananda, muito ansioso, mandou que 10 homens fossem procurá-lo. Como não o encontraram, Shivananda observou jejum. Assim, parece que, de alguma forma, Shivananda apegara seu cão. Como ficará evidente nos próximos versos, o cão obteve a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu e logo foi promovido a Vaikunta para tornar-se um devoto eterno. Portanto, Srila Bhaktivinoda Thakura canta Tumita Thakura Tomara Kukura Balia Janahamore Sharanagati 19. Assim, ele se oferece para se tornar o cão de um Vaishnava. Existem muitos outros exemplos
nos quais o animal de estimação de um Vaishnava liberou-se e voltou ao lar, para Vaikuntha Loka, de volta ao Supremo. Grandemente se beneficia quem, de alguma forma, se torna favorito de um Vaishnava. Srila Bhaktivinoda Thakura também canta Kita Janma Hau Yatha Tuya Dasa, Sharanagati 11. Não há mal nenhum em nascer vezes após vezes. Nosso único desejo deve ser nascer sob os cuidados de um Vaishnava. Felizmente, tivemos a oportunidade de nascer de um pai Vaishnava que cuidou muito bem de nós. Ele orava a Srimati Radharani para que no futuro convertêssemos-nos num servo da consorte eterna de Shri Krishna. Assim, estamos agora, de alguma forma, ocupados neste serviço. Podemos concluir que, mesmo como cães, devemos nos refugiar num Vaishnava. O benefício será igual àquele que obtém um devoto avançado que está sob os cuidados de um Vaishnava. Exagero de misericórdia, exagero entre aspas. Transbordamento de misericórdia. Sri Chaitanya Mahaprabhu e todos eles foram ver o Senhor no templo. E naquele dia ele também almoçou na companhia de todos aqueles devotos. Como anteriormente, o Senhor providenciou alojamentos para todos eles. E na manhã seguinte, todos os devotos foram ter com o Senhor. Quando todos os devotos chegaram à residência de Sri Chaitanya Mahaprabhu, viram aquele mesmo cão sentado a pouca distância do Senhor. Além disso, Sri Chaitanya Mahaprabhu atirava restos de polpa de coco verde ao cão. Sorrindo a seu próprio modo, ele dizia ao cão: canta os santos nomes, Rama, Krishna e Hari. Ao ver o cão comendo a polpa de coco verde e cantando Krishna, Krishna, vezes e mais vezes, todos os devotos ali presentes ficaram muito surpresos. Ao ver o cão sentado dessa maneira e cantando o nome de Krishna, Shivananda Sena, devido à sua humildade natural, imediatamente prestou reverências ao cão, na tentativa de anular as ofensas que cometera contra este, a ofensa de não o alimentar. No dia seguinte, ninguém viu aquele cão, pois obtivera seu corpo espiritual e partira para Vaikuntha, o reino espiritual. Aqui é o último, então vamos ver o significado e encerrar. Este é o resultado de Sadhu Sangha. Consequente associação com Sri Chaitanya Mahaprabhu e promoção ao reino espiritual, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Pela misericórdia do Vaishnava, mesmo um cão consegue tal resultado. Portanto, todos que estão sob a forma de vida humana devem se sentir animados a associar-se com os devotos, prestando um pouco de serviço que pode ser, inclusive, comer praçada. E isto para não mencionar o canto e a dança. Todos podem promover-se à Vaikuntha Loka. Exige-se, portanto, que todos os nossos devotos na comunidade da ISKCON tornem-se Vaishnavas puros, de modo que, mediante sua misericórdia, todas as pessoas do mundo, mesmo sem o saberem, sejam transferidas à Vaikuntha Loka. Todos devem ter a oportunidade de tomar praçada e assim sentirem-se estimulados a cantar os santos nomes Hare Krishna e também a dançar em êxtase. Mediante estes três processos, embora realizados sem conhecimento ou educação, mesmo o animal voltou ao Supremo. Hare Krishna. Isso mesmo. Shivananda Sena Ki Jai. Comentários? Na religião católica tem um santo chamado São Roque. Quem sabe melhor dizer? Então, pode contar a história? Você que sabe melhor. São
É o santo que tem lá em Govardhana. Padroeiro lá da Capelinha de É, Serra. padroeiro e é o santo, a igreja da rua que eu moro, que eu cresci, fui criada ali. Então, ele era um guerreiro e depois ele ficou doente, teve peste, né? Então ele foi afastado, porque não podia ficar próximo das pessoas, aquela época difícil. E o cachorro todo dia arrumava um pão e ia lá levar para ele. Então tem a imagem dele e tem um cachorro embaixo com um pãozinho na boca. E o cachorro não deixou com que ele morresse até ele se tornar santo depois. Hoje ele é protetor dos animais e principalmente dos cachorros. O pessoal leva, tem um dia que o padre lá faz a bênção dos animais e E tudo. também é um padroeiro das epidemias, né? Assim, Das doenças. Protege das epidemias e tudo. E lá em Govardhana, na igrejinha, na capelinha, tem lá a imagem de São Roque, era uma capelinha de São Roque. Aí tem essa historinha do cachorro, né? Eu cresci ouvindo todo ano na festa de São Roque essa história, né? O senhor faz aquele passatempo com os pândalos após a batalha de Kurukshetra, saiu pelos Himalaias em peregrinação, e um cão também se uniu a eles. E aí, pândalo por pândalo, foi caindo pelo caminho, no final ficou apenas de Yudhishthira Maharaj e o cão. E aí tem um desfecho. Não conheço os detalhes. Assim, você queria contar ou queria... Não, porque eu também sei, não queria saber mais detalhes, na verdade, assim, né? E até onde eu sei, aí vai caindo pândalo por pândalo, fica só Yudhishthira e o cão, eu não sei se é o próprio Narayana que aparece. Não, aí quando o Yudhishthira chega com o cão, aí da Maharaj fala que ele não poderia entrar sem cão. Mas o cão não é da Maharaj? Que não poderia entrar com cão. E aí fica naquele dilema, né? Vou entrar sem o cão, não vou deixar o cão. E aí, como ele era o Dharma, né? Yudhishthira próprio do Dharma também, e ele falou, não vou abandonar o cão, porque eu não posso abandonar quem pegou abrigo, quem se apegou em mim, né? Que era o cão. Ele falou, não, então eu não vou entrar. Aí na Maharaj se manifestou que ele mesmo era o cão também. Então ele aprovou e aí entrou e eu desfila, né? Aribo! É uma coisa assim, é porque no final... Esse final é meio confuso. Esse final é justamente isso aí, é meio confuso. Como se se Narayana, porque Dharmaraja se apresenta, mas ele mesmo... Você meio que... Ele não está muito claro esse passatempo aí. Mas seja como for, é muito interessante, né? Porque o espírito desse passatempo, né, assim, da idoneidade, da retidão, da determinação de Yudhishthira Maharaj é simplesmente impressionante. Né? Mesmo se o cão se apegou em mim, eu abro mão da liberação por um cão, imagina? Esse é o caráter de Yudhishthira Maharaj. E é interessante, né, porque no terceiro canto do Bhagavata também, naquele verso famoso também de Kapila Deva, que fala das qualidades de Vaishnava, que fala de Tikshava Karunika, né? Aí no significado desse verso, acho que é 3:25. Srila Prabhupada dá um significado belíssimo, assim, e ele fala dessa característica do Vaishnava, da misericórdia do Vaishnava, por todos os seres vivos, incluindo os animais também, não só os seres humanos, né? Então, muitas vezes, quantas vezes a gente acaba sendo desrespeitoso com as outras pessoas, né? Assim, ele é devoto, ele não é devoto, achando que pode fazer essa discriminação e tudo mais, né? Entre pessoas, seres humanos mesmo, que talvez tenham optado por coisas diferentes da gente, né? Ou até mesmo a maneira de viver a espiritualidade de uma forma diferente. E, no entanto, quando a Kapila Deva, né, vai explicar sobre a característica da Vaishnava, a misericórdia Vaishnava, preocupado no significado, aprofundando esse verso, fala da condição de misericórdia até com os animais do Vaishnava, né? Então eu acho muito bonito mesmo essa joia que o Mahaprabhu trouxe para a gente, está ali no terceiro canto, né, do Shikshastra, quando na linha central fala de Manadena, né? O Vaishnava está sempre pronto para respeitar o outro e não exigir nenhum respeito para si. E aí com essa visão de que o outro, a outra, é a diva, independente do corpo que está, né? E acho que essa história, ela
Manila de Gauranga, né, o Chaitanya Mahaprabhu mostra muito claramente isso pra gente, né? Imagina o Shivananda Sena, que é quem fez a excursão dos Vaishnavas para encontrar Mahaprabhu, cuidando dos Vaishnavas, e como o senhor falou, né? Então ele tinha que cuidar também do animal e ficou tão chateado. Ele não ficou chateado se amaldiçoou o servo dele que não deu comida. Ficou chateado porque foi uma negligência. E quando ele encontra lá o cachorro com o Mahaprabhu, né? Ele vai lá e presta reverência. Ele cachorro, assume né? a Responsabilidade. Né? ele assume a responsabilidade pela falha do servo. Exato. Ele é uma situação dele, né? Ele é muito Agora, esse passatempo, Maharaj, tem uma diferença com relação ao passatempo de Bali Maharaj. Ele se apegou ao viadinho, né? Bharata, né? Barata, isso, Barata. Tem um contexto diferente. É porque não é a responsabilidade. O ponto não é o sentimento que a pessoa tem pelo animal. O ponto é o valor da diva naquele animal. Então é a verdadeira identidade da diva. No caso de Bharata, Bharata estava na porta de Bhava. Ele já não tinha, ele estava livre de todos os anartas. Ele estava pronto para experimentar amor preliminar por Deus. Mas Bharata tinha sua natureza. E ele tinha 30 e poucos anos, imagine, né? 30 e poucos anos de idade. Então, viril, forte, um rei, tudo mais. E ele estava ali renunciando. E ele observa, de cima, ele observa a corça, né? Sendo perseguida por um tigre, um animal assim, um felino, e ela pula de um lado para o outro para poder fugir e pare o bichinho. Então ele vê o animalzinho caindo na água ali, entendeu tudo, ele corre e desce. Despertou nele a sua natureza de proteção. Foi assim, algo irracional e tal. Então ele foi pela proteção, mas quando ele chegou lá, a coisa era mais dramática do que simplesmente tirar o animalzinho, ajudar a Bataji, a mãe dele, colocar o bichinho ali e mandar ir embora. A mãe tinha morrido. Aí ele disse, bom, eu não posso largar o bichinho aqui que vai morrer. Aí leva para lá. Aí leva para o ashram. E vai cuidar. E sempre percebendo que o animal era indefeso. Que o animal, ele é indefeso, ele não foi treinado pela própria mãe para se proteger, para se defender dos predadores. Então ele tentava proteger, mas tinha limitações para ensinar as lições corretamente, né? Então o animalzinho cresceu, foi crescendo, até que viu outros viadinhos iguais a ele. E ele vai e segue os viadinhos. Então Bharata desenvolveu um tipo de apego que foi maléfico para ele. E comprometeu aquela vida dele. Isso é muito grave o que aconteceu com Bharata Maharaj. Isso que o senhor está falando tem um pouco a ver sobre o assunto que a gente estava conversando mais cedo, né? Como que às vezes, qualquer um de nós, mas principalmente os jovens, né? Às vezes se envolvem em situações na vida e são levados. Às vezes tem a oportunidade de nascer em famílias estruturadas, Vaishnavas, etc. Mas é como o Bharata Maharaj, ele estava numa situação muito favorável, estável, e se perdeu no meio do caminho. Então é aquilo, não podemos baixar a guarda. Mas em que ponto exatamente Bharata foi prejudicado? Ele foi prejudicado porque a vida humana é muito rara e ele teve que nascer como um viadinho. Porque ele, quando o viadinho desapareceu, ele foi procurar. Cadê? Bambi, assim, andando aos arredores, né? Ao redor da casa, assim, foi procurando, e ele olhava para longe e tinha um barranco e ele não viu. E ele caiu no barranco e morreu. Morreu meditando, pensando, cadê ele? E morreu. Perdeu toda a austeridade. Ele
renunciado um reino, na altura dos seus 30 e poucos anos, a idade mais produtiva, virilidade total, tudo, filhos jovens ainda, mais competentes, esposa bonita, tudo, feliz no casamento. Ele deixou tudo isso e fez essa austeridade, se retira. Então o caso dele é bem... Mas aqui é um caso mais positivo, não é? Aqui é diferente, como você falou, mas talvez a gente possa ainda comentar um pouco sobre o resultado que o cachorro obteve. O cachorro foi para Vaikuntha Loka. Então ele foi para o lugar, para o planeta onde não tem volta. Ele entrou em Vaikuntha. Ele não foi para a capital de Vaikuntha, que é Krishna Loka. Ele foi para os arredores, né? O interior. Ele foi para a região interiorana do mundo espiritual. E ali ele assumiu uma posição de servo, evidentemente, mas não é aquele servo extremamente confidencial que participa dos passatempos amorosos e tudo mais. Que isso é outro tema, é o aprofundamento desse tema para as raças, a relação de Korada e Krishna e tudo mais. Então ele, o cão, foi beneficiado por um Vaishnava de grande consciência de Krishna. Não era de sentimento. Como o Prabhupada diz, parece que Shivanandasena se apegou, mas o apego dele beneficiou o cão, porque ele protegeu o cão em consciência de Krishna, ao ponto de o cão ir junto da galera de novo, e de repente ele encontra o cão comendo polpa de coco dado da mão de Chaitanya dando risada. Canta Hare Krishna, Haribol, Haribol. E o cachorro só crau, né? Comendo a polpa, que maravilha, né? Mas subentende-se que ele obteve essa misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu via misericórdia de Shivananda. Shivananda. E E mesmo com falhas. Mesmo com falhas. Porque se ele tivesse inteiramente alimentado, talvez ele nem se interessasse pelo coco. Talvez naquela hora que está todo mundo ali, ele se deitasse quietinho esperando todo mundo andar de novo para ele seguir. Mas não, ele estava com fome, ele tinha se desgarrado, ele está voltando. Então, ele também estava ávido, ele estava faminto pela misericórdia do Senhor Chaitanya. Ele estava desejoso, ele tinha apetite. E esse apetite é a nossa volição, é o nosso desejo interno, que nós nunca podemos deixar arrefecer. Nós só conseguiremos seguir adiante pelo próprio desejo. Ninguém pode nos salvar de nenhuma situação. Ninguém pode nos modificar o nosso destino, somente nós mesmos. Então, nem o próprio mestre espiritual pode agarrar a gente e obrigar. Eu vou obrigar você a amar a Krishna. Não pode fazer isso. Nem faz, nem quer fazer, mas o que ele quer é despertar a nossa liberdade, né? Ele nos cria, o mestre espiritual nos cria, nos instrui, para que nós sejamos livres e que possamos amar livremente, né? Quem, desde a minha geração, já se luta pelo amor livre, né? Desde a minha geração, muito tempo. Vocês já nasceram em outra época, mas então é preciso liberdade para amar. Escolha, né? É preciso escolha, é preciso um direito de escolha.